Então vamos lá para o problema 11. Basicamente nesse problema você vai ter várias pedras em uma linha e essas pedras, cada pedra tem um número gravado nela. E aí você notou um comportamento estranho que toda vez que você pisca o olho, as pedras mudam, todas elas mudam. Só que você conseguiu descrever esse comportamento. Então, basicamente, como é que funciona, né? Toda vez que você pisca o olho, todas as pedras mudam simultaneamente de acordo com a primeira regra que for aplicável. E as regras são: bom, a primeira, se a pedra tiver o número 0, essa pedra vai ter o número 1. Perfeito. A outra, se essa pedra tiver um número par de dígitos, a gente vai dividir em duas pedras. A pedra da esquerda vai ter a primeira metade dos dígitos e a pedra da direita vai ter a segunda metade dos dígitos. E vale lembrar que não tem leading zeros, então se por exemplo tiver o número 1000, vai ficar 10 desse lado e 0 do outro. Não 0, 0, né? Porque não faria sentido 0, 0. E por fim, a última regra, se nenhuma delas aplicou, a gente pega esse número e troca ele por esse número vezes 2024. E aí a ordem é preservada, né? Dá pra ver que a gente vai sempre manter essa ordem. E o que ele quer saber é que depois de 25 piscadas, qual que é o número de pedras que eu vou ter no total, né? Eu acho que esse problema dá só fazer também, né? Eu vou receber o input, que vai ser uma lista de números, então... Perfeito, eu tenho uma lista de números e agora eu vou percorrer o número de piscadas, né? For range. Vamos fazer menos agora, vamos fazer só 6 para poder seguir aquele exemplo ali. E aí a gente fala que, numbers vai receber pisca de numbers. Vamos chamar de pisca não, vamos chamar de blink. Uma função que recebe os números e agora a gente vai arrumar esses números, né? Deixa eu só imprimir essa lista de números toda vez. Agora a ideia é o quê? A gente vai construindo outra lista, então uma lista auxiliar que começa vazia e depois a gente retorna essa lista auxiliar. O que eu vou fazer é percorrer da esquerda para a direita, então vamos percorrer todos os números. Vamos percorrer para cada number em numbers, a gente vai ver qual regra que ele se aplica, né? Se o número for 0, aux.append 1, né? Que agora vai ser o número 1. Se o número... agora a gente vai ter que fazer um negócio mais... para ver a quantidade de dígitos, né? Tem como fazer isso com log, fazer log na base 10. Só que vamos aproveitar que ele é Python, vamos só transformar a string, pegar o len dessa string, o tamanho dela, fazer mod 2, e se for 0, aí a gente consegue ter o número, né? Porque fica mais fácil. Dado que eu tenho isso aqui, eu consigo dividir na metade, eu consigo dividir outra metade sem fazer multiplicações, resto para uma paleta de ideia gigantesca, sabe? Então, dá um nome de cur. E aí agora eu simplesmente adiciono cur até a metade, então até len de cur sobre 2, e também adiciono a outra metade, que vai ser len de cur sobre 2, daí pra frente. Se não, a gente adiciona só o próprio número vezes 2024. E tá, vamos ver o que vai dar. Initial arrangement. Vamos ver o que vai dar. Tá, o que faltou é que aqui, dado que é string, né, a gente tem que meter isso aqui, transformar isso aqui em inteiro. Vamos lá. O resto tudo já é inteiro, né? Então se a gente rodar, a gente vai ter uma lista aqui que parece certa, né, mas vamos ver só o tamanho dela. Se o tamanho dela for 22, 22, a gente vai... legal, é 22. Agora, a gente vai piscar o número de vezes que ele quer. Ele disse aqui que se você piscar 25 vai ser aquela resposta. Vamos ver. 55312. 55312. Agora vamos testar para o nosso puzzle input. Deu esse número aqui. Vamos pegar esse número e enviar aqui. Legal, agora eu vou ler a parte 2. Agora ele quer o mesmo problema, só que agora 75 vezes. O que acontece se eu botar um 75 aqui, né? Vai demorar um pouquinho pra rodar, eu acho. Porque agora, sendo que agora tem na casa de 10 a quinta. Vamos ver se roda em menos de 5 segundos. Não. Tá, vamos ver quanto tempo roda no PC. Eu deixei rodando um tempo aqui e calculou mais um. Só que aqui já na iteração 39 a lista tá com tamanho 1.8. Eu acho que 1.8 é 1 bilhão, se eu não me engano. E isso é muito grande, eu não sei se isso vai continuar cabendo na minha memória do meu PC.
Então, essa solução aqui já tá muito ruim. Vamos deixar rodando, mas vamos pensar em uma coisa melhor. E o que eu tava pensando é que, tipo, não importa muito a lista. Porque, tipo, esses números são meio que independentes. Então, se eu der um jeito de saber quantos números o 125 vira depois de N iterações e quantos números o 17 vira depois de N iterações, é só somar. Eles são independentes. Então, vamos tentar fazer isso. Para cada número eu descubro quantos ele vira e depois eu somo no final. E aí, bom, o que eu tava pensando é que a gente vai ter... Tem 3 casos, né? Tem o caso de que ele é o número 0 e vira 1. Então, isso é tipo... A gente sai de meio que um estado e vai para outro estado. Perfeito. A gente tem... Então, tipo, o que eu quero dizer? Sai de um número e vai para outro número. A gente tem aquele outro caso que é tipo um número que não tem tamanho par. Que, mesma coisa, sai de um e vai para outro. O único caso que bifurca é quando o número tem tamanho par, né? Número de dígitos. E aí ele vira 2 números diferentes. E aí a gente teria que somar a resposta desses 2 números. E o pior caso para essa solução é todos os números serem pares e todos os números bifurcarem, todos os subnúmeros que eu for calculando. Então, como são 75 vezes que eu vou virar, então essa solução seria 2 elevado a 75, né? Porque todo mundo bifurca, vezes o número de números que eu vou chamar essa função. Que vai ser... Vamos ver o nosso puzzle input. Ou ele tá aqui? Ele tá aqui. Ó, 368. Tudo isso vezes 8. Então a gente pode falar que é 2 vezes 2 elevado a 3, que isso dá 2 elevado a 75, 78. Esse número é grande. Esse número é muito grande. Eu não sei quanto tempo esse código levaria para rodar. Vamos dar uma olhada? Aqui o sistema operacional só matou o programa depois de 40 iterações. Então realmente sem memória não vai dar. Tá? Mas vamos ver, vamos dar uma olhada no console. Eu nunca expliquei como é que calcula meio que o tempo de execução, né? A gente tem uma estimativa de que um computador executa 10 elevado a 8 operações por segundo. Então a gente vai pegar o nosso número de iterações, nosso número de passos que a gente vai dar, que é 2 elevado a 68. E a gente... 68 não, 78, né? Isso. 78. E a gente vai dividir isso por 1/8. E a gente vai ter mais ou menos o número de segundos que leva para rodar. Então, se a gente dividir por 60 de novo, a gente vai ter o número de minutos, né? E se a gente dividir por 60 de novo, a gente vai ter um número em horas. Muitas horas. Se a gente dividir por 24, a gente vai ter um número em dias. Muitos dias. Em anos. Eu acho que isso aqui já tá bom, né? Tipo... Eu acho que esse número aqui de anos não parece muito viável para rodar o programinha, não. Mas... eu tenho um chute. Esses números que ele me dá são pequenos. Esses números daqui do puzzle input, né? Eles são relativamente pequenos. Então, o que eu chuto é que isso aqui não é a complexidade, tipo, desse caso. Eu chuto que para esse caso aqui vai rodar mais rápido. E também eu chuto que se eu salvar, tipo aquela ideia de memorização do último problema, se eu salvar coisas que eu já fiz, eu acho que eventualmente isso vai ajudar. Não sei o quanto que isso ajuda, mas eu chuto que isso vai ajudar. Então vamos fazer uma função que vai fazer o nosso blink, né, uma função recursiva. Ela vai ser chamada... agora eu tô com medo dessa pilha aqui, como é que vai ficar o tamanho dela. Mas vamos ver se vai caber. A gente só descobre tentando. Então eu vou ter basicamente a função blink, que vai receber o número que eu estou testando e também vai ter a piscada que tá, né? Então eu vou chamar de turn. E aí eu simplesmente vou chamar para todo mundo daqui de dentro, né? Mas antes vamos chamar para esse cara aqui e eu vou simplesmente falar printa depois de 5 blinks o tamanho de cada cara. Então desse número depois de 6 vezes. E aí que tá. Se o turn for igual a 0, eu retorno 1, significa que esse número virou um número só e eu não preciso mais fazer nada. Se não, vai cair naqueles outros casos, né? Então ele sempre cai no primeiro que funciona, que é, vou escrever eles aqui, mas eu já falei eles antes. E aí, se o número for 0, a gente retorna o blink de 1 passando o turn menos 1, ou seja, um turno a menos. Agora outro caso. Se pode 2 for igual a 0, a gente retorna o que? A gente retorna... Vamos fazer se for igual a 1 primeiro? Não, se for igual a 0, a gente vai retornar aquela divisão, aquela bifurcação. Mas antes disso, vamos fazer o caso geral, que vai ser só o quê? A gente chama para o próprio número vezes 2024, né?
passando turn -1. Aqui é a parte que bifurca. Então a gente vai ter dois casos onde vai ser passando com o turno -1. E voilá, executando aqui deu 7,15. 7 mais 15 dá 22, que é o tamanho da lista. Perfeito. E tipo, rodou muito rápido. Muito rápido. Vamos ver depois de... Só somar, né? Tensor igual a 0. Então depois de 6 blinks, realmente deu 22. E aí depois de 25 tem que dar esse número gigante. 5, 5, 3, 1, 2, perfeito. Agora a gente precisa fazer aquela parte de memorizar, né? Aquela ideia que eu tinha explicado no último problema de programação dinâmica. Então eu vou salvar isso aqui numa resposta. No caso, eu vou salvar aqui na resposta. E no final eu memorizo. Eu vou criar o mesmo array em dicionário de mem, que vai memorizar para cada número e turno quantas vezes quantos números ele viraria, né? Então a gente só retorna a nossa answer e a gente fala que mem na posição number turn, a gente vai memorizar a tupla, vai ser igual a ans. E legal. Agora a gente precisa ver se a gente já passou por esse estado ou não, né? Então vai ser mem.get number 0, não da number turn. Legal. E se essa ans for igual, ou for diferente de 0, a gente só retorna ela direto. Senão a gente vai lá e atribui ela alguma coisa aqui. Porque se isso aqui der 0, significa que eu nunca passei por aquele estado antes. Então, rodou. Legal. Vamos só testar um pouco antes. Vamos testar para algum input, tipo esse daqui, e ver quanto que daria a resposta para 22. Para 22 não, para 6. 22, perfeito. Era para dar 22. Agora vamos voltar para o 75 e vamos voltar para o tamanho original. Vamos ver se a memorização a memorização fez um negócio que ia levar um pouquinho de alguns séculos para 26 segundos. Eu acho que 26 segundos é um bom tempo. Agora vamos lá. Vou mandar esse daqui. Vamos ver se tá certo, né, também. Foi. Tá, esse problema foi legal, foi interessante. Eu penso que essa parte de memorizar funcione por conta da própria natureza do problema. A gente sempre multiplica por 2024 e isso faz entrar em vários loops, né, de produtos de 2024. E também eu acho que, por algum motivo, essa divisão em números, que vai dividir pela metade os números dos dígitos, também vai diminuir bastante o espaço de busca que a gente está fazendo. Então, o espaço de busca é pequeno e aí a gente consegue memorizar e deu tudo certo. Isso diminui muito o tempo. É isso. Então agora é esperar o próximo dia.